Bom dia na paz, mulheres de Deus, que alegria estarmos aqui para falarmos hoje sobre Joquebed. Joquebed significa Yahvé é glória. E desde já eu quero declarar que a glória do Senhor, a presença do Todo-Poderoso esteja aí sobre sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Que nessa manhã você possa convidar o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, seja bem-vindo sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre o meu coração. Consagre esse dia de hoje ao Senhor e todas as coisas elas começarão a ser diferentes. Yahvé é glória, esse é o significado do nome de Joquebed. Joquebed é uma grande mulher de Deus, mãe de Moisés. Depois, em outros vídeos, eu quero ler com vocês toda a passagem de Êxodo 2 que fala sobre o nascimento de Moisés. E Joquebed estava vivendo um cenário de mortandade, no qual o rei do Egito deu uma ordem para que todos os nenéns, os bebês meninos, fossem mortos. Porque o povo hebreu estava se multiplicando muito rápido, era um povo que trabalhava muito bem, um povo forte. E o rei do Egito não queria que esse povo sobressaísse sobre os egípcios, então ele decretou a morte sobre todos os bebês meninos. Era esse cenário em que Joquebed estava. Joquebed havia dado à luz a Moisés, um menino. Ela estava em um cenário de mortandade. Olha só, cenário de mortandade. Hoje nós vivemos cenários de mortandade. E eu digo para você, cenário de mortandade, talvez você esteja vivendo sobre o teu corpo físico, talvez você esteja vivendo algum cenário de mortandade sobre suas emoções, sobre sua vida financeira, sobre a sua vida sentimental. Talvez eu esteja falando aqui com mulheres que em alguma área da tua vida você sinta que esteja mortificada. Talvez está tão enfraquecida, mas eu quero dizer para você que a glória do Senhor há de se manifestar sobre essa área da sua vida. Sabe, a palavra do Senhor diz que Joquebed, ela teve fé, teve ousadia, ela teve coragem. Ela escondeu Moisés por 3 meses para que ninguém viesse tirar a vida de Moisés. E então no 3º mês, quando ela não podia mais esconder aquela criança, a palavra diz que ela fez um cesto. Nesse cesto ela coloca Moisés dentro dele e coloca a borda do rio. E então ela fica observando a sua filha Miriam, fica observando para onde esse cesto será levado. Para que uma mulher dessa pudesse ter essa atitude, ela teve grande fé, grande ousadia e grande sabedoria do Senhor, para que ela pudesse agir nesse formato. Eu digo para você, existiu grande fé nela? Sim, existiu grande fé, mas eu também entendo que ela como mãe, você também que é mãe, houve também um grande medo dentro do seu coração, houve também um grande temor, uma grande insegurança. Eu preciso salvar o meu filho, mas será que estou fazendo a coisa certa? A direção certa? E eu quero dizer para você que nessa manhã o Senhor estará alinhando a tua vida. Nós estaremos falando aqui nos outros 2 vídeos sobre sabedoria, sobre alinhamento e também sobre roubo de celebração. Quando eu digo para você que aqui Joquebed estava num cenário de mortandade, ela estava exatamente dentro de um cenário, como diz a palavra do Senhor lá em Salmos 91. Independente dela estar dentro desse cenário, o Senhor foi a proteção, o Senhor foi o escudo, o Senhor foi o refúgio de Joquebed e de Moisés. Eu quero ler aqui com você, olha só o que diz em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Moisés estava ali no esconderijo do Altíssimo. Havia uma proteção física, terrena, da sua mãe, de Joquebed. Mas se o Senhor não estivesse com a sua proteção em cima deles, nada seria o suficiente.
Versículo 2: Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Confie no Senhor, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A verdade do Senhor é o seu escudo, é a sua proteção. Este salmo verdadeiramente, essas palavras aqui que nós vemos, se fizeram presente sobre a vida de Joquebede, sobre a vida de Moisés. Eles foram escondidos no esconderijo do Altíssimo. Ele livrou Moisés, livrou a casa de Joquebede, livrou a linhagem familiar de Joquebede do laço do passarinheiro. E em nome de Jesus eu quero também declarar sobre o nome de Jesus, sobre a palavra poderosa do Senhor, que o Senhor, a partir de agora, desta manhã, você que está ouvindo essa palavra, o Senhor já está te livrando de laços do passarinheiro. O Senhor está guardando a tua vida, o teu lar debaixo do seu esconderijo. Confie no Senhor, vale a pena buscar a Deus, vale a pena esperar o tempo certo, vale a pena você orar um pouco mais, não desanime. O Senhor está com você. Joquebede, a glória do Senhor está sobre a tua vida. E eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo falou comigo faz mais ou menos um ano. Eu gosto muito de tirar fotos do céu, né? O céu revela a grandeza de Deus, expressa a magnitude do Senhor, né? Então, de repente, quando eu estou assim, com alguma situação tão difícil, eu paro, eu olho para o céu e eu falo: Senhor, quão grande Tu és, Pai. Quão grande Tu és diante de determinada situação que eu não consigo dar conta, que eu não consigo lidar. Então eu digo para você: olhe para o céu, veja a grandeza de Deus. E determinado dia eu fui tirar fotos do céu, que eu gosto muito de tirar fotos do céu e postar versículos junto com a imagem. E aquele dia, quando eu abri a janela, estava um dia muito nublado. Havia chovido o dia todo. E quando eu pego meu telefone para tirar foto, eu falei: não, esse céu não está bonito, está um céu muito cinzento, eu não tenho o que escrever referente a isso. E fechei a cortina e vim para dentro. E deu 2 minutos, no máximo 3 minutos, eu senti novamente de olhar para o céu. E peguei o telefone e falei: vai, quero tirar uma foto mesmo com o céu assim. E quando eu abri a janela e fui olhar o céu, irmãs, não deu 3 minutos. Aquele cenário cinza, que não estava bonito, estava feio, em menos de 3 minutos se formou uma faixa laranja maravilhosa do sol entre as nuvens, e aquela faixa laranja começou a apagar aquelas nuvens cinzentas. E o Espírito Santo falou comigo naquele momento, falou: Luciana, em questão de segundos, em questão de minutos, eu posso mudar o cenário da tua vida. E o Senhor diz a você, minha amada, nessa manhã: persista, tenha fé, a glória do Senhor está sobre a tua vida. E em questão de minutos, de segundos, o Todo-Poderoso pode mudar o cenário da tua vida. Creia nisso, grave isso no seu coração. Aonde eu passo, eu tenho procurado falar essa experiência que eu tive, e tudo aquilo que para mim, muitas das vezes, parece muito maior que eu, muito mais pesado do que aquilo que eu consigo carregar. Eu lembro desse momento, dessa experiência que eu tive com o Senhor. Em questão de segundos eu posso mudar o cenário da sua vida. Foi assim o que aconteceu com Joquebede. Ela escondeu esse menino por 3 meses.
e em questão de minutos. A palavra de Deus não fala que passou de um dia, passou poucos minutos. O cenário da vida de Joquebede foi modificado. O cenário da vida de Moisés foi modificado. O destino foi mudado. Talvez sobre você existem algumas sentenças. Talvez pessoas lançaram algumas sentenças sobre a tua vida, ou você mesmo decretou sobre si auto-sentenças. Um exemplo: o casamento dos seus pais não foi um casamento bom, e isso te gerou um trauma dentro de você, e você não tem o desejo de casar, porque existe uma sentença dentro do teu coração de que o casamento não é bom, que o da sua tia não foi bom, da sua mãe não foi bom, da sua avó também não foi bom, e o seu também não será bom. E o Senhor estará colocando por terra, em nome de Jesus, essas sentenças malignas, porque o Senhor tem sobre você vida em abundância. Tem pessoas que hoje preferem adotar animais ao invés de terem filhos, né? Mas não porque não podem ter filhos, mas porque optaram, porque observaram que dentro da sua família todas as mulheres sofreram muito para ter filhos, e então elas se coloca uma auto-sentença sobre a sua vida: eu não quero ter filhos, porque ter filhos é sofrido, é difícil, é ruim, não é bom. Minha amada, o Senhor estará convertendo todas essas informações que não foram boas para você em alegria, porque o Senhor é aquele que transforma alegria em tristeza. Da morte Ele coloca a vida. E nós queremos declarar no nome de Jesus, vida em abundância, alegria do Espírito Santo sobre você nessa manhã. E que sobre esse dia o Espírito Santo esteja clareando a sua mente, iluminando a sua mente e o seu coração, e que você possa ver quão grande é a bondade do Senhor sobre a tua vida e que grandes planos Ele tem sobre você, sobre a tua família. O teu futuro está nas mãos do Senhor. Joquebede, a glória do Senhor está com você. Que o Senhor te abençoe.